Mas a gente tá falando do auge da MTV. O que vocês acham que foi levando a MTV perder a relevância e hoje em dia tá pulverizado em tudo quanto é rede social, YouTube, TikTok e tudo mais? Quando que vocês sacaram a MTV tá perdendo a importância? Eu saquei bem porque eu cheguei tocando as trombetas do fim, né? No ocaso da MTV, já na fase. Trombetas do fim. Não, eu vou dizer uma coisa pra vocês. A MTV se afastou da música ali em meados dos anos 2000, decretou a morte do videoclipe. Eu lembro dessa declaração, eu fiquei putaço. E assim, eu tava trabalhando com o Zé Wilson nessa época, eu lembro? Eu tava fazendo marketing, eu não tava mais no ar. Eu disse, mas como assim? Eu tava com o Zé Gente, Wilson. cada coisa que me contam aqui nessa mesa que eu não sabia. É uma loucura. Mas daí eu fiquei putaço e falei, pô, que merda e tal. E assim, chegou um momento que o mercado publicitário, e isso me foi dito pelo Zico Góes, que o mercado publicitário começou a sentir falta da música na MTV, porque o mercado publicitário cresceu vendo a nossa MTV. E cadê essa MTV? Cadê a música na MTV? O M da MTV. E daí houve um retorno da música na MTV na sua época. Foi. E aí, onde entrou China, entrou Didi, Chuck. entrou Chuck, Gaia, Eu Voltei. Era tudo pra falar de música, porque o mercado sentia falta da música na MTV. O que a gente não sabia que a MTV estava já sendo praticamente preparada para ser devolvida para a Vibe. Não apenas isso, eu acho que teve uma morte muito dolorida, porque a MTV por muitos anos ditou o que seria o gosto musical do público jovem. Só que quando entra o acesso à MTV, não no primeiro ano, no segundo, que foi quando eu e a Marimun assumimos, porque teve um acesso que foi com a Kika, o Léo Madeira e a Sofia Reis. Eu lembro desse programa. Só que ele era mais alternativo, ele não era tão... Enfim... Veio assim, vamos pegar com tudo o que o Twitter quer, o que o pop, aí veio os Restart, Cine, os Fresno, que já eu acho que até eu coloco em outra gaveta, NX0 Fresno, eu acho que é outra. Mas teve os calças, todas as calças coloridas do mundo. De produtos. Então. E aí, passava todos os dias a porra do Restart na MTV. Sim. Eles iam apresentar o acesso com a gente quando uma faltava, ia o Pelanza e o Pelu. O que vocês entendiam isso? Vocês estavam refém de uma Cara, audiência, de uma base de fãs? O que era uma isso? base Era uma de base fãs de fãs. fake, porque era uma época que 30 pessoas levantavam um trending topic, né? Parecia que era muito mais gente. Era muito mais gente. E aí foi tão chocante que no ano seguinte o Restart ele ganhou 5 VMBs. No ano seguinte a isso, a gente não podia mencionar o Restart mais. A gente continuou falando sobre pop, principalmente pop internacional, entrevistava bandas pop nacionais também, mas um pouco mais... Não saíram os coloridos. Eu acho que eu nunca tinha pensado sobre isso, mas eu acho que você tem razão, porque eu tinha uma visão, eu tenho talvez ainda, eu não sei responder, eu acho, essa pergunta de uma forma muito... Eu tenho uma hipótese, tá? E eu acho que a minha visão é muito mais no sentido de que eu acho que aquela MTV, ela cumpriu um ciclo. Assim, o capitalismo ele tem essa coisa de que você tem que sempre crescer, que você tem que sempre... Sendo que a gente vive numa terra finita, tá certo? Então, assim, o capitalismo que você tem que sempre fazer mais dinheiro, produzir mais coisas... Mano, não tem mais tanto recurso, então talvez a gente tenha que pensar de outro jeito. Eu penso na MTV um pouco, assim, não sei se eu dei muita bola. Ela foi crescendo Não, tanto. eu acho que ela não era pra continuar, talvez. Ela cumpriu. Porque aquilo que eu falo, mais do que... Não uma data de validade, eu acho que ela cumpriu o ciclo que ela tinha que ter. Ela teve, assim, o seu surgimento, o seu auge, e eu não sei nem se dá para dizer uma decadência, mas eu digo, ela teve um fim naquele espaço e tempo, e ponto. E a história dela é bonita, a história dela se completa. Então, ficar pensando o que é... mas a MTV não podia ter acabado, mas a MTV podia ter feito isso, devia ter feito aquilo... Eu não sei, eu acho que não, eu penso diferente. Mas eu não sei se era eu acho que tem no YouTube também na jogada, porque as pessoas não... E aí, agora que você tá me falando isso, de que a MTV começou a tentar entender o que as pessoas queriam através do Twitter e tal, sendo que a filosofia da MTV, desde o começo, quando ela surgiu no Brasil, era: a gente não tem que dar ao jovem o que ele quer, a gente tem que dar ao jovem o que ele ainda não sabe que quer. Então, se a MTV começa a seguir uma lógica de ver o que o jovem tá gostando pra daí oferecer a ele o que ele já sabe que quer, ela morre. Das FM,
MGM ela nos anos morre. 90. E é por isso que eu acho que com a internet, o YouTube, o não sei o que, a MTV, ela se espalhou. Quando você pega os youtubers, quando você pega os influencers Tem no tudo a ver Instagram, com a MTV, meu, né? era tudo que tava na MTV, só que agora tá Primeiros espalhado vloggers, por aí. Os vloggers A eram, grande, DJs, né? a grande diferença é que Falando, você não Muitos tem bloggers mais. viraram DJs, Marimun, Sim. O próprio PCC, PC, Então, e o que eu acho é que assim, a diferença é que a MTV era um grande farol, tava tudo centralizado ali, era fácil você entender. Nossa, peraí, o que é legal? É aquele que eu falei, a amiga que te estende a mão e fala, mana, vem aqui comigo, deixa eu te mostrar uma coisa bacana. A MTV fazia isso. Hoje em dia, se você quiser, você não tem essa amiga, você tem que procurar isso em 1.500 influencers e canais e tal diferentes, entendeu? Então, quando penso, mas o que a MTV tinha que ter feito pra existir até hoje? Será que era possível? Não, impossível. Não tem como. Sabe? É isso que eu digo. Eu acho que ela Eu sei que cumpriu. ela faz falta pra mim. É. Pra muita gente com quem eu converso, fala assim, pô, mas Mas a gente hoje tem outra idade, Mas você tá? Você não consumiria? acha? Eu Será? já não consumia. Depois que eu saí, eu não consumi mais eu MTV. continuei consumindo desde Sabe que sempre. é muito louco, porque decretou-se o fim do videoclipe, a gente começou a colocar na programação só o que o meia dúzia de gato pingado no Twitter pedia, mas ao mesmo tempo foi um período tão rico de comédia na MTV. Isso é verdade, teve essa fase Foi de comédia gente, pesada. Tá, mas foi- peraí, foi a MTV que lançou Criolo, por exemplo. Foi o último artista foda que a Foi MTV... um grande artista foda. E foi o... Emicida. Tá, foi ali na mesma época. Foram os últimos. Foram mas os assim, últimos. Não, teve Tulipa Ruiz, teve um monte de gente que, a partir do último ano da MTV, que eram jovenzinhos se lançando, e que tipo assim, aparecia assim, ó, daí a MTV acabou. É. E se a MTV tivesse conseguido mais 5 anos? Tim Bernardes. Já pensou apresentar a Sofia Chablau na MTV? Nossa, ia ser foda pra caralho. foda. Ia ser foda pra caralho. Foda. Banda Manhã, Pelados. Banda Pelados na MTV. Ia ser estouro. Então, assim, eu acho Mas que é que não é faz só. essa falta. Mas a questão é que não era só música, né? É que tá. Comportamento. E você Era acha que muito importante também comportamento. de ver agora, nesse momento que o Brasil está passando, ou que passou alguns poucos anos Gente, atrás, pelo amor de Deus, ia eu ser preciso foda lembrar pra de um caralho. negócio, porque que, assim, eu não acredito que a MTV conseguiu. Mais uma vez, eu não acredito que a MTV foi tão longe. No Dia Internacional da Luta contra a Homofobia, fizeram um plotter do Feliciano, porque na época o problema era o Feliciano, não era o Bolsonaro ainda, em tamanho real, para promover um cusparaço coletivo na Afonso Bovero contra o plotter do Feliciano. Impressão Isso foi quando? enorme. Que ano? Isso foi meu último ano, foi 2013 ou 2012. Uma boa impressão. Uma impressão bonecão. gigante, um bonecão dele para que não os VJs apenas, ou todo mundo que quisesse passar por ali pudesse cuspir na cara do Feliciano. Isso é de uma afronta e de uma coragem, de um caguei, de um foda. Qual é a emissora que faz isso, gente? Só não a sei MTV nem fazia se. essas coisas. Não lembrava disso. Isso muito provavelmente não devia ser em ano eleitoral, porque fazer isso aí isso. Nenhuma cairia emissora tentou concessão. ser tão transgressora quanto a MTV foi. Então vocês imaginam o que a MTV estaria fazendo hoje, ou teria feito nos anos de bolsonarismo, se Por isso tivesse. que eu sinto falta dela. Apesar de que a gente tem pessoas que votaram no Bolsonaro, isso a gente sabe. Tem Por umas causa do poucas nosso, por causa do nosso grupo que foi desfeito. verdade. Sem nomes, por favor. Sem nomes, Vamos sem queimar nenhuma nomes. reputação aqui. Eu... Depois eu falo, tá? Mas. Não à toa. A gente tem um grupo que já. MTV 30 anos, tá? E isso tá várias pessoas. Em 2018, a gente teve que abrir. A Astrid abriu um grupo chamado MTV Coragem. Que era só que ela tinha certeza. Era assim, era pra falar, gente, é o seguinte. Tamo ferrado. Fudeu. Se a gente tem pessoas que trabalhavam na MTV que vão votar no Bolsonaro, o mundo está perdido. Era meio isso. Teve um marido de uma amiga da MTV que no meu aniversário ficou, nessa eleição de 2018, ficou tentando me convencer a votar no Novo durante meu aniversário inteiro. Ele ficou me perseguindo, tentando me convencer ainda, amor, tadinho. Depois a gente fala. Leni, você não achou a imagem do Feliciano? Não achei, tava procurando aqui, mas não achei. Tá, manda a pergunta do pessoal aí. Ó, é o seguinte, o Miguel Baldi, ele tá perguntando assim, ele tá falando o seguinte: minha adolescência toda assistindo a MTV Brasil, apaixonado pela Marina. Queria perguntar pro Thunder se ele continua caçando bandas novas e se ele acha que o rock morreu. Observação, encontrei o Massari umas semanas atrás em Brasília.
Não, o rock não morreu, o rock está vivo como sempre, o rock só não é mainstream como foi nos anos 80, e essas pessoas que falam assim, o rock morreu no seu coração, porque você provavelmente envelheceu, não faz mais sexo, tem muita dor nas costas, e você acha que o mundo é chato. Seu ingrato. Mas o mundo continua rodando, e o rock continua lá, tem bandas novas maravilhosas, atuando muito bacana, e tem bandas daquela geração que continuam transgressoras como o rock deve ser. Então o rock não morreu, e assim, as pessoas continuam se interessando pelo rock, você vai ter que ir atrás. Não espera ver o novo rock and roll no programa do Luciano Huck, não vai acontecer. Porque não tem mais assim MTV. Você vai ter que ir num clubinho de rock para entender que surgiu uma banda nova ali, tem a banda Bike, de São José dos Campos. Você me convenceu, Thunder. Eu acho que o rock tá vivo. Eu acho que eu falei que aquilo. Estou repensando o que eu falei, tá? Só fiz um PS da minha fala. Você sentem nostalgia ou saudade? Não. Qual é o sentimento em relação? Boa. Não, eu tento, no meu trabalho de podcaster, por exemplo, eu tento continuar o trabalho que eu fiz na MTV. O meu canal de YouTube chama-se Music Thunder Vision, MTV. Uhum. Porque eu quero continuar ali, eu adoro ali. Eu adoro tudo que eu fiz ali. Para mim é muito importante. Eu escrevi um livro onde, assim, 80% do livro é a minha história na MTV, porque eu adorei fazer o que eu fiz ali. Sim. Foi importante para mim. E eu acho que, assim, eu sinto essa falta, eu sinto a falta de poder... Porque eu sou velho, né? Então eu gosto de televisão. Assisto televisão. Eu assisto televisão. Gente, desculpa aí, mas eu assisto televisão. Eu acho que é isso que é a diferença. Então, assim, às vezes eu vou no Arte 1, às vezes eu vou no canal curta. Eu não às vezes assisto mais eu vou TV. achar algumas coisas, entendeu? E daí no streaming. Então, assim, pô, às vezes vê um programa louco. Se eu assistisse TV, eu acho que eu ia assistir Pois mais é. Faz falta. Mas eu não sinto nostalgia de nenhum período da minha vida. Eu fui ver a Marina no Arte 1 falando de Foi, cinema. sim. No programa do New York Times. Maravilhosa. Porra, você tinha que estar na MTV. Não, É verdade. tinha que estar. Esse Você daí. poderia estar. Poderia estar, mas assim, eu não sinto nostalgia e nem saudade de nenhuma época minha da vida. Nem os 10 anos que eu fiquei na Globo, não, assim, acho que foi até mais do que o ciclo deveria... Sabe aquele namoro que durou 2 anos a mais? Que foram meio 2 anos empurrados, assim, com a barriga. Aqui tá, mas assim, super orgulho e respeito e amo minha trajetória lá. Mas eu tenho nostalgia daquela sensação de fazer cocô de porta aberta, sabe? Que era a MTV. Não que a gente fizesse isso literalmente. Não fazia isso. Mas eu lembro daquela farra que era a gente berrando nos corredores. A escada. A escada no terreno. O quinto andar. Não, e aquela farra daquele figurino e depois todo mundo saindo pra beber na real e todo mundo meio que namorando e terminando e começando a namorar de novo. Nossa, era uma doideira. Era um monte de gente da mesma idade. Dava umas confusões, meu Deus, muito hormônio.